Olá, amigos do canal Jalmazar. Como é que vocês estão? Viemos para aquela edição especial que nós estamos fazendo acerca da energia nuclear, graças ao dossiê super interessante. Nós que estamos analisando uma entrevista do Dalton Ellery Girão Barroso, um engenheiro do IME, do Instituto Militar de Engenharia, que em sua tese de doutorado criou uma bomba atômica, o que deu muito a falar. Nós já analisamos as duas primeiras perguntas da entrevista feita pela Super Interessante. Agora, no programa de hoje, analisaremos as duas seguintes. Vamos às duas perguntas finais. A comparação de sua análise com a ogiva americana W87, que teria inspirado a análise do professor, procede? É difícil dizer, porque não conheço qual a configuração exata da W87, já que detalhes internos sobre bombas atômicas, com exceção das de Hiroshima e Nagasaki, são totalmente classificados. Ele dizendo então que a geometria de bomba, ela só é conhecida pelos militares, são classificadas, não atingem qualquer outro setor, em qualquer outro lugar do mundo. Baseei-me apenas numa figura esquemática da W87, publicada primeiramente numa revista americana, inadvertidamente ao que consta, e posteriormente num relatório do Congresso americano, relatório Cox, contendo resultados de investigações sobre espionagem por parte da China em laboratórios nucleares dos Estados Unidos. Devo dizer que o objetivo principal da minha tese não era simular exatamente a W87, mas configurações semelhantes baseadas nas indicações dessa figura. E se de fato ele estiver revelando a verdade, apesar da inspiração da W87, pode ser que seu modelo seja um modelo exclusivo, um modelo de uma bomba atômica brasileira, de uma geometria de bomba atômica brasileira. Isso até dá para entender por que a tese é classificada como secreta. Quarta e última questão. O Brasil tem condições de desenvolver artefatos militares atômicos? Deveria? Qualquer país com o mínimo de estrutura científica e tecnológica tem condições de desenvolver armas nucleares, desde que haja decisão política para tal. O Brasil tem tido um razoável desenvolvimento científico e tecnológico na área nuclear, desde a época do acordo com a Alemanha, na década de 1970, firmado em 1975, o tratado previa a compra de equipamentos alemães para construir oito reatores. Foi nesse tratado que resultou a construção da usina Angra 1. Dominamos uma importante tecnologia, que é a do enriquecimento do urânio, mas não temos um reator próprio que pudesse ser destinado à produção de plutônio adequado a fins militares. Nem usinas de reprocessamento de combustível irradiado do reator, etapas fundamentais para construir armas nucleares. Ele revela, inclusive, como é a utilização, como se busca o combustível para a bomba atômica. Quer dizer, se conhece, existe a capacidade. Só não se faz no Brasil por questões de dinheiro, por questão financeira, é muito caro um programa nuclear, e pelos tratados que o Brasil é signatário. De qualquer forma, o país já deu sinais de que não pretende desenvolver armamento nuclear. Até como nós vimos, em 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso assinou o TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, mostrando que o Brasil não tinha realmente a intenção. Entretanto, abrir mão de possuir armas nucleares é uma coisa, abrir mão do conhecimento e da capacidade de desenvolvê-las é outra coisa completamente diferente. E o Brasil, como nós já afirmamos aqui, tem conhecimento, tem capacidade, tem laboratórios, tem pessoal para fazer a bomba atômica quando ele quiser. Ninguém tem bola de cristal para garantir que no futuro um país continental como o Brasil
riquíssimo em recursos naturais e dono da maior e mais cobiçada floresta tropical do mundo, ficará imune a aventuras bélicas contra a sua soberania e integridade territorial. Provavelmente o Dalton não conhecia o conflito que o Brasil está vivendo com a França, que inclusive já propôs a internacionalização da Amazônia. Bem, gente, agora nós vamos falar um pouquinho mais de como se quebra um átomo. Isto é uma nova sessão assinada pelo editor Tiago Cordeiro. Indivisível, indestrutível, imutável. Para os filósofos gregos que criaram a ideia de átomo no século 5 a.C., ele era assim, mas a ciência descobriu como ir além. Então, o que ele está falando neste olho, nesta observação, para abrir o novo capítulo, é que o átomo, como concebido pelos gregos há 2.500 anos, sobretudo Leucipo e Demócrito, ele era indivisível e indestrutível e imutável. Com o tempo, sobretudo no início do século XX, com as pesquisas de J.J. Thomson e Ernest Rutherford, sobretudo, nós percebemos que ele tinha uma estrutura e que era possível manipular essa estrutura como nós fizemos. Há uma outra pequena foto, vista de longe, Angra 2, no Rio de Janeiro, parece uma indústria comum. Não é. Falando então sobre o nosso segundo reator nuclear, com a finalidade da geração de energia, portanto fins pacíficos, no complexo nuclear de Angra, onde nós temos duas usinas em funcionamento, Angra 1 e Angra 2, e Angra 3 em construção. Os edifícios típicos de uma usina nuclear têm dezenas de metros de altura. O de Angra 2, por exemplo, alcança 60 metros, o equivalente a um prédio de 20 andares. Toda essa estrutura existe basicamente para proteger algumas varetas de aproximadamente 4 metros de comprimento, que contêm cerca de 400 pastilhas cilíndricas de 1 centímetro de comprimento e de diâmetro cada uma. 400 pastilhas cilíndricas. Então aqui que está o famoso combustível nuclear, as chamadas pilhas nucleares ou pilhas atômicas que fornecem energia para o funcionamento de um reator nuclear. É a partir das reações nucleares ocorridas com o material dessas pastilhas que se aquece a água a ponto de vaporizá-la para proporcionar o movimento da turbina que gerará a energia elétrica. Basicamente, se capta a água de uma fonte de grande quantidade, o oceano, um mar, um rio volumoso, injeta essa água dentro do reator atômico por volta à temperatura dos 1.500 graus, hora que ela passa dentro do reator, graças à reação nuclear é liberada energia, ela vaporiza, esta água vaporizada ela é comprimida e depois ela sai na sala de um reator, onde nós temos uma turbina, a descompressão térmica gera movimento, gera energia, fazendo a turbina girar, a turbina está acoplada a uma bobina e a energia cinética do giro faz a energia se converter na bobina em energia elétrica. Esse é o esquema simples de um dos reatores mais simples, que é o PWR, o Pressurized Water Reactor, o mais simples de todos os reatores de uma usina nuclear. Basicamente é uma usina termoelétrica, só que o combustível não é gás natural, não é carvão, não é petróleo. O combustível é pastilhas de urânio, essas pastilhas com urânio 235, mais ou menos na concentração de 5%. Bem, gente, então com mais essa contribuição, encerramos a entrevista do Dalton Barroso sobre a bomba atômica brasileira e começamos a falar sobre a energia nuclear de fato, aquela gerada para a obtenção de energia elétrica, em que nós, depois de apresentarmos a situação mundial,
os tipos de reatores, vamos falar de Angra dos Reis, onde nós construímos nossos primeiros reatores nucleares. Lembrando que nós temos na playlist Energia análise sobre a energia nuclear brasileira em vários episódios no ano de 2019. Mas por hoje ficamos por aqui. Não se esqueça daquela força, né, do pacote do YouTube. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ajude-nos divulgando o canal, compartilhando, como faz o Nelson Kakazo, japonês, brasileiro que vive no Japão, Decaseg querido, como também comenta sempre aqui, dando uma força para nós, o Juliano, lá do canal Ciência News. Então, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, um comentário e compartilhe nas redes sociais. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima, tudo de bom, gente!